Queridos irmãos e amigos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Graça que nos salvou, nos abençoa diariamente. Nós temos o prazer de compartilhar a palavra do Senhor nesta tarde com os nossos irmãos. E nós vamos fazê-la na primeira carta do apóstolo João, primeira carta que ele escreveu às igrejas e congregações de Éfeso e região, e que ficou no nosso cânon bíblico para nosso ensino e nossa edificação. Capítulo 4, 1 João, capítulo 4, os versículos 1 a 6. Nós vamos meditar nesses versículos hoje. Capítulo 4 de 1 João, os versículos de 1 a 6. Vou fazer a leitura. Quem quiser acompanhar pode abrir suas Bíblias e pode abrir sua Bíblia em 1 João 4. E vamos ler juntos. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Que Deus abençoe a sua palavra para nossa meditação neste momento. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos pela oportunidade de lermos e meditarmos na tua palavra nesta tarde. Louvamos o teu nome pelo teu cuidado, bondade e misericórdia, renovados diariamente na nossa vida. Agradecemos o privilégio de conhecermos o Senhor, de conhecermos a tua palavra, de sermos alcançados pela tua graça salvadora e de sermos habitados pelo teu Santo Espírito. Fala o nosso coração, abençoa-nos e ajuda-nos a viver aquilo que a tua palavra nos ensina. Nós oramos agradecendo a vida de cada participante, daqueles que vão ouvir de alguma maneira este estudo, aqueles que vão ser alcançados por esse vídeo. Nós oramos agradecendo tudo em nome de Jesus. Amém. Como nós já temos falado várias vezes, nós estamos estudando esta carta importante do Novo Testamento, né? A carta de 1 João. João escreveu o Evangelho, escreveu 3 cartas e escreveu o Apocalipse, né? Então, nós já tivemos a oportunidade de estudar o Evangelho de João e agora nós estamos estudando as cartas, né? A primeira carta, depois certamente teremos a oportunidade de estudarmos a segunda e a terceira cartas e depois, se Deus
assim aprovar, nós estudaremos Apocalipse. Mas nós damos graças a Deus por esta carta que foi colocada pelo Espírito Santo no cânon bíblico, de modo que nós podemos ter muitos ensinos especiais a respeito da palavra de Deus e daquilo que Jesus ensinou por meio desta carta. João está escrevendo, então, para os crentes daquela região de Éfeso, onde ele fixou residência depois da destruição de Jerusalém. Jerusalém foi destruída em cerca de 70 depois de Cristo, né? Então, mais ou menos aí uns 40 anos depois que Jesus foi morto e ressuscitou, que Jerusalém foi destruída. E a maioria das pessoas que moravam em Jerusalém saiu dali. E João foi para Éfeso, segundo a tradição, e fixou residência em Éfeso, tornando-se pastor da igreja em Éfeso e depois supervisor dos trabalhos evangelísticos e missionários daquela região, né, da igreja de Éfeso, que foi uma igreja importantíssima, estratégica até no desenvolvimento do evangelho em toda a Ásia e até em parte da Europa. Muito bem. Depois de demonstrar, então, que o verdadeiro crente vive na prática do amor cristão e que isso significa cuidar dos irmãos necessitados, suprindo as suas necessidades e ajudando-os a se desenvolver e a crescer e ajudando-os nas suas necessidades materiais, o apóstolo vai novamente aconselhar os crentes a discernir os espíritos. Então, João estava empenhado em fazer os crentes entenderem que a prática da vida cristã é a prática do amor. E é claro que não é meramente uma prática da caridade, é uma prática do amor. Isso significa que a caridade decorre do amor. E na concepção de João, se a pessoa não for transformada pelo poder de Deus, ela não tem capacidade de amar, porque o amor, segundo João, é um novo mandamento que só é possível ser praticado por aqueles que são novas criaturas. Então, como disse Jesus aos discípulos, ensinando inclusive a João, não é? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. A prática do amor é a demonstração de um coração transformado pelo poder de Deus. E João, então, ensinou isso aos crentes ali, e agora, neste texto que nós lemos, ele está ensinando os crentes a discernir os espíritos. O que é verdadeiramente discernir os espíritos? João está orientando os crentes a discernir os espíritos, porque ele está preocupado com os falsos profetas. Há falsos ensinos, falsos mestres, os quais não procedem de Deus. Pessoas que estão ensinando coisas que não são coerentes com o Evangelho. E que engana essas coisas ensinadas pelos falsos profetas, produzem engano na cabeça e no coração das pessoas. Os crentes poderiam ser enganados, como muitos foram, por esses falsos ensinos. E ele está preocupado porque esses falsos ensinos, dos quais não procedem de Deus, ministrado pelos falsos profetas que já viviam, que já haviam surgido no meio da igreja, e contra os outros, contra aqueles que eram homens de Deus, e João se levanta, então, contra essas pessoas que estão ensinando essas coisas erradas
para a igreja. E ele, então, ministra aos crentes para que os crentes tenham discernimento, sabedoria, capacidade de discernir, de entender e de fazer uma análise concreta daquilo que está acontecendo para tomar uma atitude coerente. João, então, está dizendo que aos crentes, ele se dirige aos crentes, manifestando primeiro seu amor por eles. É interessante que João, sempre que pode, manifesta seu amor pelos crentes, né? A expressão amados que ele usa aqui é uma expressão que mostra que verdadeiramente o amor é que motiva o coração de João. Ele fala amados, não descreta qualquer espírito. Ele não fala amados numa forma cordial apenas. Ele fala amados porque eles são verdadeiramente alvo do amor de João. Ele se dirige, então, aos crentes, manifestando seu amor por eles com a expressão amados, que é a característica do apóstolo João. E demonstra os ternos afetos do apóstolo, né? Como a ternura e os afetos acentuados, os afetos entranhados, aqueles afetos do coração mesmo, aqueles afetos completamente íntimos que saem do próprio coração de João, e ele demonstra esses ternos afetos de misericórdia pela igreja, e ele manifesta isso demonstrando amor verdadeiro pela igreja. A sua primeira orientação em relação a essa situação, a esse discernimento que ele pede que os crentes tenham, sua primeira orientação é não dar crédito a qualquer espírito. Primeiro de tudo, olha, vocês não devem dar crédito a qualquer espírito. O que significa isso, não dar crédito a qualquer espírito? Ele fala isso porque muitos falsos profetas já surgiram, cujas mensagens não são de Deus. Então, por que não dar crédito a tudo que se ouve? Porque tem coisa que não é de Deus. Tem coisas que nós ouvimos hoje, especialmente na igreja televisionada, na igreja midiática, que não procede de Deus. São interpretações errôneas, não é? São interpretações que não, não são bíblicas, interpretações que fogem do padrão do Novo Testamento e que muitas vezes são levadas a sério por crentes imaturos, crentes não amadurecidos ainda espiritualmente, né? Crentes que não têm uma firmeza doutrinária. Então, João fala com eles, olha, presta atenção, não deem crédito a qualquer espírito, porque muitos falsos profetas surgiram e cujas mensagens não são de Deus. É o primeiro conselho que ele dá. E isso deve ser uma coisa importante para nós, porque nós também não devemos dar crédito a toda e qualquer mensagem, a todo e qualquer tipo de fala que nós ouvimos em nome de Deus. Então, nós estamos vendo que João tem essa preocupação. E segundo aspecto que João chama a atenção é que nós devemos provar os espíritos. O que é provar os espíritos? Provar os espíritos significa que a gente deve procurar perceber se esse espírito é de Deus ou se ele não é, colocando à prova. E colocar à prova significa mais do que apenas observar, apenas prestar atenção naquilo que é falado, mas significa entender que muitas vezes, no meio da igreja, surgem ensinos falsos. E provar os espíritos se eles procedem de Deus levar a sério essa questão de entender quem é que está falando e por que está falando. Porque muitas vezes é uma pessoa
que não está falando a verdade bíblica, ela está sendo usada por Satanás. E muitas vezes ela está falando aquilo que não é verdadeiro, que não é de Deus, e ela está sendo recebendo ministração do próprio Satanás. Surgem esses ensinos falsos, às vezes, no seio da igreja. E na circunstância descrita nesta carta, quando os falsos profetas, quando os falsos profetas negavam a existência de Cristo, ou a encarnação do Senhor Jesus Cristo, que era muito mais comum, eles então estavam falando aquilo que era mentira. Então, João está dizendo: todo espírito que nega que Jesus Cristo veio em carne, esse espírito não é de Deus. Então, vocês devem prestar atenção, devem levar em consideração tudo aquilo que é relativo à confissão que uma pessoa faz. Se uma pessoa não confessa que Jesus Cristo veio em carne, essa pessoa não é de Deus, ela, ela é falso profeta, falso mestre, ela não é uma pessoa em quem se possa confiar. Então, João está dizendo: todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne, esses vocês vão reconhecer como sendo aquele que não fala por meio do Espírito Santo. Então, ele diz: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E quem não confessa que Jesus veio em carne não procede de Deus. O que havia muito na igreja lá em Éfeso e nas regiões circunvizinhas eram falsos profetas e falsos mestres que vinham de outros credos, que vinham de outras religiões e que queriam misturar, queriam mesclar o gnosticismo, a filosofia grega outras religiões de outra orientação, queriam mesclar isso com o cristianismo. Então, até o judaísmo queria se mesclar com o cristianismo. E às vezes negavam, como os judeus negam até hoje, que Jesus Cristo tenha sido verdadeiramente o Messias, né, que tenha encarnado. Então, para muitos judeus ali, não estou dizendo os judeus que já eram crentes, mas os judeus que permaneciam no judaísmo, eles também tinham uma maneira de pensar diferente a respeito de Cristo. Por isso, João está dizendo, né, que quem nega que Jesus Cristo encarnou, que é Deus que tomou forma humana, esse espírito não é de Deus. E João, então, está dizendo: todo espírito que confessa que Jesus veio em forma humana e se tornou perfeito homem, esse é o espírito, essa é uma pessoa de Deus, porque esse é uma produção de confissão pelo Espírito Santo. Então, João está dizendo: tenham discernimento e chequem o espírito, né? Chequem os espíritos. Hoje já é mais difícil encontrarmos esta situação nas nossas igrejas, porque é muito difícil alguém negar que Jesus Cristo veio em carne no nosso meio. Mas outras situações são frequentes, né? Outras situações que estão presentes nas religiões que nós conhecemos, que são mais frequentes do que a negação do próprio Jesus, né? Então, se eu nego a ressurreição, se eu nego que Jesus vai à segunda vinda, se eu nego o juízo final, se eu nego se eu não admito, por exemplo, que não é necessário nenhuma obra para a salvação, ou se eu defendo a necessidade de boas obras para a salvação, então, estas coisas são doutrinas fora da palavra de Deus e eu preciso ter discernimento em relação a essas questões. Todo espírito que não confessa Jesus Cristo como Filho de Deus
não procede de Deus. É o espírito, João diz que é o espírito do anticristo, o qual vem no tempo devido. João já sabia, né, e todos os apóstolos já sabiam, que haveria um tempo que nós teríamos a manifestação do anticristo. O que é essa manifestação do anticristo? A manifestação do anticristo é um fato que vai acontecer previamente à vinda de Jesus, imediatamente antes da segunda vinda de Jesus, e que vai se colocar essa pessoa, vai representar Satanás no mundo, e esse anticristo, qual vem no tempo da segunda vinda de Cristo, mas que já manifesta sua oposição no tempo atual. No tempo de João ele já manifestava. Então há um espírito, há um domínio, um pensamento, uma filosofia de domínio do, de Satanás no mundo. O próprio Jesus disse que o mundo jaz no maligno, significando com isso que há uma, uma presença dominante do maligno e que o mundo é dominado por esse tipo de pensamento, por esse tipo de ideia, por esse tipo de manifestação até religiosa que mostra que o inimigo é que domina a mentalidade, né? Então, os crentes são dominados pelo Espírito Santo e nós sabemos que é, este tempo em que o anticristo vai estar presente neste mundo é um tempo real. Antes da segunda vinda de Cristo, ele estará dominando totalmente o mundo, né? Mas o espírito que precede a vinda desse anticristo já está presente no mundo. Ou seja, há um sistema de vida em oposição à vontade de Deus desde o Éden. Desde o Éden, não é uma novidade. Então, todas as pessoas que não são servas de Deus estão debaixo do domínio deste tipo de sistema mundial contrário à manifestação da vontade de Deus. João chama as pessoas que servem a esse sistema de anticristos, mas ele está se referindo a esses anticristos, no plural, como manifestações precoces, temporárias e primitivas daquele grande anticristo, aquele personagem real que vai aparecer e que vai culminar todo o mal na sua pessoa na segunda vinda de Jesus. Então, esses anticristos que João fala, eles agem semelhantemente e no poder desse anticristo, que é a própria encarnação de Satanás, se pudéssemos garantir isso, né? Que vai haver uma encarnação de Satanás. Vai haver um domínio pleno de Satanás sobre uma determinada pessoa, que será a manifestação desse anticristo. Esse texto tem sido usado para identificar espíritos em caso de possessão demoníaca. Então, quando há algum tipo de possessão demoníaca, um dos recursos que os exorcistas usam é pedir ao espírito que está possuindo a pessoa que repita que Jesus Cristo veio em carne, que Jesus Cristo encarnou, ou que ele é o Filho de Deus. E normalmente não há a repetição disso, não há o reconhecimento dessa situação. Então, por esse meio, se reconhece que se as pessoas possuídas estão realmente possuídas por demônios ou não. Novamente, o apóstolo se torna paternal e ele começa a chamar os crentes de filhinhos. Então,
ele diz assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. É interessante notar que, novamente, o apóstolo se relaciona com os crentes de maneira paternal. E a preocupação de Paulo é como se fosse de pai para filhos. E os crentes são chamados, então, de filhinhos, e, e, e João demonstra seu afeto e seu cuidado com todos os crentes. E ele afirma que os crentes são de Deus. Então, há uma afirmação clara do apóstolo, dizendo que todos os que confessam Jesus Cristo são de Deus, né? Este, este fato que determina que eles são de Deus, por este fato eles já venceram o maligno. Então, há uma ideia bem clara de João aqui, dizendo que todos aqueles que são crentes, que são novas criaturas, que têm o Espírito Santo dentro de si e que são pessoas cheias da graça de Deus, do Espírito de Deus, todos aqueles que são selados com o Espírito Santo, né, que receberam Jesus como Senhor e Salvador, estes são filhos de Deus e já venceram o maligno. A vitória sobre o maligno é, portanto, pertencer ao Senhor Jesus Cristo. E quem pertence ao Senhor Jesus Cristo pertence com exclusividade, não pode ser de outro, né? Então, o que João está afirmando aqui é que os crentes são habitados pelo Espírito Santo e que eles já venceram o maligno por causa disso. O maligno não pode lhes causar nenhum dano, exceto aquele que Deus, na sua misericórdia, permite, né? Aquele limite que Deus estabelece, mas o, o inimigo não pode agir de maneira livre contra os crentes. Ele afirma que os crentes são de Deus e, por este fato, já venceram o maligno. Os falsos profetas, né? Porque os falsos profetas estão numa outra condição. E o, o apóstolo João está ensinando que maior é o que habita nos crentes do que o que habita no mundo. Então, ele está dizendo: olha, vocês são possuídos, dominados, cheios, habitados plenamente pelo Espírito Santo. E maior é o que está em vós, o Espírito Santo, do que o que está no mundo. Quem que está no mundo? Jesus disse que o mundo jaz do maligno. Então, nós sabemos que quem anima o mundo, quem anima no sentido de dar vida ao mundo, é o maligno. E que quem dá vida aos crentes, vida plena aos crentes, é o Espírito Santo, né? E esse Espírito Santo é maior, ele está em nós, ele é maior em nós, ele é maior do que todas as coisas, e o Espírito que está no mundo não pode conseguir nada em relação a ele. Então, a garantia que nós temos de que nós somos vitoriosos é o fato de que o Espírito que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Nós louvamos a Deus por isso. Inclusive, há uma corrente, uma determinada corrente neopentecostal que ensina erradamente, no meu modo de ver, que há crentes que podem ser possuídos por demônios. É uma situação absolutamente improvável. Na minha concepção,
e de muitos, centenas de milhares de crentes, é impossível. Por quê? Porque nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, nós fomos resgatados pelo sacrifício de Jesus, nós somos habitados pelo Espírito Santo, ele nos selou, marcando-nos indelevelmente como possessão, para a possessão de Deus. Então, nós somos território especial de Deus, né? Nós somos propriedade particular de Deus. Então, Satanás não pode possuir, né? Nenhum demônio pode nos possuir, porque nós somos propriedade particular de Deus. Agora, isso não significa que nós não possamos ser tentados, não possamos ser oprimidos, não possamos ser, de alguma maneira, atingidos externamente, né, na nossa carne, pelo Espírito Santo. Nós podemos ser oprimidos, nós podemos ser tentados, nós podemos ser entristecidos, podemos ser magoados pelo espírito maligno, mas nós não podemos ser possuídos por nenhum espírito. Agora, em relação a estas coisas, Tiago nos ensina que nós devemos aprender a resistir ao diabo. E a resistência ao diabo começa com humilhação diante de Deus. Então, nós devemos nos humilhar diante de Deus. Humilhar diante de Deus é nos reconhecermos que Ele é o Senhor de todas as coisas, que Ele é o nosso Senhor e que Ele, para Ele, nós devemos todo respeito, toda adoração, todo louvor, toda a nossa vida deve ser entregue a Ele. E se nós estamos em plena submissão e obediência, e estamos lendo a palavra, estamos orando, então, deste modo, o inimigo não pode nos atingir, porque nós estamos numa atitude de resistência. A resistir ao diabo e ele fugirá de vós, é exatamente isso que o Tiago, né, o servo de Jesus, Tiago, esse Tiago não foi apóstolo de Jesus, ele era o irmão de Jesus que se converteu depois. Tiago nos orienta a sermos submissos, a cuidarmos da palavra, nos humilharmos diante de Deus, reconhecendo como nosso Deus, Senhor, nosso Pai amoroso, nosso dono, não é? Aquele que tem propriedade sobre nós, e nós devemos então andar debaixo dessa orientação. Então, desse modo, Satanás não tem poder para nos atingir, e nós precisamos de entender isso. Então, os crentes são de Deus, e Deus não abre mão da sua possessão. Não é possível perder salvação. Pode acontecer de uma pessoa estar na igreja e muito tempo até e não ser salva. Isso pode acontecer. Infelizmente, nós conhecemos exemplos assim. E até pastores, né, que exerceram o ministério pastoral e depois é que se converteram. Mas a gente vê isso com muita frequência e se entristece com isso, porque uma pessoa, né, deve ser crente em Jesus Cristo e não deve perder as oportunidades de se entregar ao Senhor Jesus. Uma pessoa que está na igreja por muito tempo e não se arrepende dos seus pecados, nem é transformada, ela está rejeitando oportunidades e isso vai endurecendo o seu próprio coração.
O espírito que está no mundo, portanto, pode estar, não significa que ele esteja fora da igreja. Ele pode estar dentro até da igreja, porque tem pessoas dentro da igreja que não são crentes, não são salvos. Os falsos profetas, mesmo tendo a aparência da verdade, né, isso aparece com muita frequência, é muita gente que é enganada por mensagens aí hoje, né, por causa dessas falsas pregações, e mesmo dentro das igrejas mais tradicionais que estudam a palavra de Deus, há situações em que os crentes são enganados. E os falsos profetas, mesmo tendo esta aparência de verdade, de verdadeiros, eles são enganadores, porque eles procedem do mundo. Os falsos profetas não têm experiência de conversão, eles não são salvos, eles pregam alguma coisa que não é de Deus, que não é da Bíblia. Pode até parecer com Bíblia, mas não é da Bíblia. E não é bíblico, né? Eles falam orientados pelo sistema do mundo, esse sistema que está em oposição à vontade de Deus, e são ouvidos pelo mundo. O mundo os ouve. E muitas vezes nós vemos até pessoas que se dizem crentes sendo envolvidos por essas conversações. O que acontece então com esses falsos mestres? No tempo de João, esses falsos mestres negavam a encarnação de Jesus Cristo. Não havia, para eles, Jesus Cristo não havia sido encarnado. Jesus Cristo de Nazaré, eles eram, não tinham um corpo humano, ele era uma aparência. Eles diziam que Jesus era como se fosse um fantasma, que ele tinha apenas a aparência de um ser humano, mas que não era um ser humano, porque não é possível a Deus se encarnar. Era o que os falsos profetas, os falsos mestres ensinavam, que, na verdade, é, Jesus era apenas um espírito que veio sobre o homem, Jesus de Nazaré. Então, sobre Jesus de Nazaré, homem, veio um espírito que permaneceu sobre ele, que viveu desde o batismo dele até próximo de sua morte. E que na cruz, esse espírito que estava sobre Jesus de Nazaré o abandonou, e quem morreu na cruz foi apenas Jesus de Nazaré, um ser humano que não era Deus encarnado. Então, esse ensino tomou conta de muita gente, né? E Jesus não era a encarnação do Verbo, né? Jesus Cristo não era a encarnação do Verbo. Mas Jesus mesmo, e o apóstolo João, e o apóstolo Pedro, e outros apóstolos, tiveram falando sobre esta a encarnação de Jesus, né? A encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E João começa esta epístola dizendo o que nossas mãos, o que nossos olhos viram, o que nossos ouvidos ouviram, o que nossas mãos palparam, tocaram da palavra da verdade, né? Ele fala, então, do relacionamento pessoal, da, da, das relações físicas que havia entre Jesus e os seus discípulos, demonstrando que havia um relacionamento físico e que isso era a manifestação de um corpo físico, que Jesus tinha um corpo físico, que o Verbo se fez carne, nem um corpo físico, real, um corpo que existiu, que pôde ser percebido pelos sentidos. Então, todo espírito que confessa que Jesus veio em carne, que Jesus veio em forma humana e se tornou perfeito homem, esse espírito é de Deus. Então, nós precisamos aprender que esta confissão... Por que é importante esta confissão? Não é?
Por que que essa confissão tem tanta importância? Porque se Jesus não encarnou, a nossa salvação ainda não foi realizada. Se Cristo não encarnou, nós ainda estamos nos nossos pecados. Porque quem morreu foi um homem comum, um homem pecador. Então, nós precisamos entender que Jesus tem natureza divina. É por isso que ele pode ser o nosso Salvador. Ele é um homem perfeito e Deus perfeito. E isso só pôde ocorrer na encarnação do Verbo, né, que estava com Deus, e ele veio a este mundo e se encarnou na pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, homem, é um homem, filho de Maria, engravidada pelo Espírito Santo, e Deus ao mesmo tempo. Então, esse processo da encarnação é um processo que determina que o resultado é uma pessoa com duas naturezas. Uma pessoa única, Jesus, Jesus é uma pessoa única, com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. É por isso que a nossa salvação pode ser realizada, porque as exigências santas de Deus só podiam ser cobradas em um homem, mas elas só podiam ser satisfeitas por um Deus. Então, Jesus era homem perfeito, morreu acusado e condenado pelos nossos pecados. E ele foi perfeito em sua vida. Mas por que que o sacrifício dele é válido? Porque era o próprio Deus eterno, né, morrendo na cruz do Calvário por nós. E todo, toda, toda esta situação que nós chamamos de encarnação é absolutamente necessária para que a nossa redenção tenha sido feita de um modo completo. Todo espírito que não confessa a Jesus Cristo como Filho de Deus, esse espírito não procede de Deus. Ele não é de Deus. É o espírito do anticristo, o qual, no tempo devido, mas que já se manifesta sua oposição no tempo de João, está presente no mundo. Mas nós temos uma situação que na situação que João está descrevendo aqui, esses falsos mestres negavam a encarnação de Jesus Cristo e afirmavam que Jesus não tinha natureza humana, né? Mas para outros, Jesus era apenas um homem de Nazaré, sobre o qual veio um espírito, né? O Espírito de Cristo, como nós já falamos. E outros ainda diziam que o Cristo era apenas uma manifestação angelical de Deus. O Cristo era apenas uma manifestação angelical de Deus. E João diz que nós somos de Deus e que aquele que conhece a Deus nos ouve. Então, João está dizendo: olha, eu estou ensinando vocês, estou dizendo que é necessário prestar atenção nos espíritos, o que é que as pessoas confessam a respeito de Jesus, e vocês devem lembrar-se sempre que nós somos de Deus. Por quê? Porque nós fomos gerados por Deus. Nós fomos salvos e gerados pelo Espírito Santo. E aquele que conhece a Deus nos ouve. Por quê? Porque tem a mesma natureza. Nós somos de Deus e aquele que conhece a Deus nos ouve. Vai nos ouvir, vai
entender exatamente aquilo que nós estamos dizendo. Quem não é da parte de Deus não nos ouve. O apóstolo está dizendo que a palavra de Deus é a palavra que as pessoas têm que ouvir e que ele ministra a palavra de Deus. Quem não é da parte de Deus não ouve aquilo que o apóstolo está pregando e não ouve a palavra de Deus. Meus irmãos, então nós precisamos dar ouvidos, prestar atenção, aprender e praticar essa palavra de Deus. E esta é a diferença identificadora entre o espírito da verdade e o espírito do erro. Qual é a diferença que identifica? O espírito da verdade é aquele que ouve a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus. E aquele que ouve a palavra de Deus e não a pratica, esse não é de Deus. Então, a palavra de Deus demonstra a relação filial com Deus é demonstrada pela prática da palavra. Se eu não pratico aquilo que eu aprendo da palavra de Deus, eu demonstro que eu não sou conhecedor de Deus, eu demonstro que eu não conheço, não estou com Deus, é que eu não sou de Deus. Muitas pessoas às vezes falam que eu sou de Deus, eu sou filho de Deus, mas não praticam a palavra, não praticam a verdade bíblica. Portanto, essas pessoas não são de Deus. E como elas não são de Deus, elas podem ser designadas como falsos profetas, como falsos mestres, que muitas vezes vêm trazer ensinos que não são coerentes com aquilo que a Bíblia ensina. Muito bem, concluindo este estudo e aplicando a nossa própria vida, nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, Deus dá aos crentes a capacidade espiritual de discernir os espíritos. Nós, como crentes em Cristo, temos a capacidade espiritual de discernir os espíritos. Como que isso acontece? Isso está ligado diretamente, acontece na vida de quem estuda e pratica a palavra de Deus. Então, isso se relaciona diretamente com a palavra de Deus, né? A mente de Cristo, né? Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós passamos a ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo nos ajuda, nos permite, mais do que ajuda, nos permite conhecermos e identificarmos aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, né? E a oração é uma outra garantia de que nós vamos ter discernimento. Quando o crente lê a Bíblia e ora, ele depende de Deus, ele passa a ter discernimento espiritual, passa a ter uma disposição mental espiritual de estudar cada vez mais e de conhecer cada vez mais e de discernir aquilo que é errado daquilo que é certo. Esse é o primeiro aspecto, né? A palavra de Deus nos ajuda, dando-nos a mente de Cristo. Então, quando a palavra de Deus me dispõe a ter a compreensão bíblica que Jesus teve e ensinou aos seus discípulos. Segunda conclusão, antes, como é que você tem se relacionado com a Bíblia? Você estuda a Bíblia? Você lê a palavra de Deus? Medita nela? Ela tem formado a sua mente? Os conceitos que você tem são bíblicos? Isso precisa ser desenvolvido na nossa própria vida. Segundo,
O anticristo é uma pessoa que virá no poder de Satanás. Nós já falamos sobre isso. Antes da segunda vinda de Jesus, e bem próximo da segunda vinda, nós teremos a pessoa do anticristo neste mundo. E ele virá no poder de Satanás. Né? Ele virá manifestando o poder de Satanás. Ele é alguém que estará dominando o mundo no período tribulacional. Então, no período da tribulação, haverá o domínio pleno dessa pessoa no poder de Satanás. Mas nós sabemos que isso, nesse período tribulacional, vai ser o máximo, vai ser atingir o ponto culminante do domínio do inimigo neste mundo. Mas nós já sabemos também que o mundo já está vivendo no espírito do anticristo. Já há um espírito do anticristo, um sistema de vida em oposição à vontade de Deus. E esse espírito do anticristo já estava presente nos dias de João. Ele fala isso, né? Segundo o apóstolo João, muitos anticristos já estavam no mundo no tempo dele. Imagina agora, né? A quantidade de pessoas anticristo que nós temos neste mundo. E nós precisamos ter discernimento em relação a essas pessoas. Muitas delas transparecem e parecem mesmo anjo de luz, mas são pessoas dominadas pelo espírito do anticristo. Nós precisamos de discernimento. Mais uma vez, discernimento é estudo sistemático da palavra e a prática da oração, né? Isso nós precisamos praticar. Terceiro, uma característica distintiva de que uma pessoa é um verdadeiro crente é que ele ouve a palavra de Deus. Como é que é você em relação àquilo que Deus fala? Você acata o que Deus fala e obedece? Porque uma característica distintiva de um crente verdadeiro é que ele ouve a palavra de Deus no sentido de que obedece aquilo que a palavra diz, e somente aquilo que a palavra diz. Andar em obediência é uma marca do verdadeiro crente, que ouve a palavra de Deus e obedece. Esse verdadeiro crente tem como característica a comunhão com Deus e a prática da sua palavra. Você tem essa comunhão com Deus e a prática da palavra? Como é que é a sua vida em relação a esta observação do apóstolo João? Quarto e última aplicação. O Espírito da verdade nos conduz à verdade. O Espírito Santo sempre vai nos levar à verdade. Ele nos ensina e nos guia, né? Jesus disse que do Espírito Santo aos apóstolos que ele vos guiará a toda a verdade, ele vos ensinará a verdade e guiará a toda a verdade. Então, Jesus já tinha dito que o ministério do Espírito Santo era ensinar-nos a verdade e nos mostrar, nos guiar à verdade. O Espírito do Espírito Santo, portanto, nos leva a cada dia mais conhecer a Bíblia e andar de acordo com ela. Mas o espírito do erro falsifica a verdade e ensina o erro. O espírito do erro é o espírito que falsifica a verdade e ensina o erro. E nesse momento é que nós precisamos de ter o discernimento. E o discernimento, como nós dissemos no início do estudo, é a capacidade que Deus nos dá de compreender as verdades espirituais, de entender aquilo que a palavra revela e de separar aquilo que é de Deus daquilo que não é de Deus. Isso só é possível quando a gente tem um crivo,
Esse crivo é submeter tudo aquilo que nós ouvimos à palavra de Deus. Comparar uma coisa que nós ouvimos com aquilo que a Bíblia diz. Muitas vezes nós ouvimos coisas que nós não temos muita certeza. Precisamos comparar com a palavra de Deus para ver o que a palavra de Deus diz. Discernimento é isso. Discernir significa concluir alguma coisa de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Deixar de acreditar naquilo que é falado simplesmente, mas acreditar naquilo que é falado, mas que a Bíblia diz. Se a Bíblia não confirma, nós não devemos andar de acordo com aquilo que nós ouvimos. Devemos rechaçar aquilo que ouvimos que não é de Deus. A palavra de Deus é suficiente para nós e ela é completa, ela é cabal, ela é definitiva. Nós não precisamos de mais nada a não ser a palavra de Deus. Tudo aquilo que vem fora da palavra de Deus propicia o erro, propicia ao afastamento da verdade, propicia ao pecado na nossa vida, propicia a domínio do inimigo na nossa vida. Então, nós precisamos discernir esses espíritos. E discernir esses espíritos significa nos submetermos a Deus, sermos cheios do Espírito Santo, estudarmos a palavra, vivermos uma vida de oração, manifestar amor fraternal para com os irmãos. Que o Senhor, misericordiosamente, abençoe a nossa vida, abençoe a nossa mente, o nosso coração, para guardarmos a palavra do Senhor e para agirmos de acordo com aquilo que temos aprendido. A paz de Deus guarde os nossos corações. Deus abençoe a todos.